Ainda falando sobre a bateria do H8 Mini, tá? Essa bateria aqui, ela é suficiente para até 6 minutos de voo, tá? Só que quando acaba a bateria, tá? Ele cai instantaneamente, ele não dá nenhum aviso, ele simplesmente para e cai. Então eu recomendo que quando vocês estiverem voando uns 5 minutos aproximadamente, já trago ele para perto de vocês, tá? Não se arrisquem a ficar com ele longe, porque ele pode simplesmente cair do nada, tá? E uma vez que acabou a carga, tá? A gente vai utilizar este carregador USB, este cabo carregador USB que veio junto com o quadricóptero para fazer a carga. Para isso, basta a gente conectar na bateria desta forma aqui, e essa outra ponta aqui a gente vai conectar numa porta USB de um PC ou um notebook, ou então num carregador USB de smartphone, certo? Não tem muita complicação. A carga demora entre 50 minutos a 1 hora, dependendo da potência do carregador, tá? E feito a carga, quando a carga estiver completa, o LED que existe aqui nesse carregador se apaga. Então durante a carga ele fica aceso, e quando a carga está concluída ele se apaga. Nesse momento vocês já podem retirar ele, desconectar do carregador e voltar a voar. Para ligar o quadricóptero, tá? Não tem nenhuma chave de liga e desliga. Basta você conectar a bateria desta forma aqui, tá? E ligar o transmissor. Ele vai sincronizar com o transmissor e o quadricóptero já estaria nesse momento pronto para voar, tá? Reparem que ele tem LEDs de sinalização também para orientação no voo. Então nós temos LEDs vermelhos na parte frontal do quadricóptero e azuis na parte de trás, tá, pessoal? Isso aqui é muito legal para você fazer um voo noturno, tá? Serve como orientação. Aqui vou mostrar para vocês o transmissor do Eachine H8 Mini. É um transmissor muito pequeno, tá? De dimensões bem parecidas com o do Shearson CX10, tá? Um pouquinho maior apenas. É um transmissor bem simples, tá? Com alcance, segundo o fabricante, de até 50 metros, desde que em local aberto, sem interferências, né? Para o funcionamento dele são necessárias 3 baterias AAA, tá? A pilha palito, como muita gente chama, tá? Então essas 3 pilhas vão aqui, e aqui a gente coloca um parafuso de fixação que pode ser colocado e retirado usando a chave Phillips que veio incluída no conjunto, tá? Para utilizar o transmissor não tem nenhum segredo, é só ligar desta forma aqui. Neste modelo aqui não é necessário armar o quadricóptero. Sempre que você ligar ele, o quadricóptero já está armado. A única coisa que você não deve fazer é ligar o quadricóptero e demorar muito tempo para ligar o transmissor. Daí não vai dar certo a blindagem. Você vai ter que desligar o quadricóptero de novo e ligar o transmissor novamente, tá? O que nós temos aqui? Aqui nós temos as funções básicas de controle. Esse aqui é modo 2, então nós temos o acelerador aqui e o leme no lado esquerdo, e no lado direito nós temos os direcionais para frente e para trás, né? E esquerda e direita. Nós temos os trimmers. Se o quadricóptero estiver puxando muito para a direita, por exemplo, você vai usar o trimmer, né, para a esquerda para compensar. Se puxar muito para a esquerda, você vai usar o trimmer para a direita para compensar, tá? Sempre que você ouvir o bip longo é porque está na posição central. E aqui, caso ele puxe muito para frente, você vai dar o trimmer para trás. Se puxar muito para trás, você ajusta o trimmer para frente, certo? Não tem muita complicação. Ele não tem câmera, então não tem nenhum botão aqui para acionamento de câmera, tá? Neste lado aqui, o trimmer, que seria do leme, na verdade não é um trimmer. Ele serve para selecionar o modo de velocidade, o rate, como a gente diria, que neste quadricóptero aqui é ou 40% ou 100%. Para selecionar o modo de 100%, você tem que pressionar essa teclinha até que você ouça 2 bips. Ouvir os 2 bips, agora eu estou no modo de 100%. Se eu pressionar mais uma vez, você ouve um bip e ele muda para o modo de 40%. Então, 2 bips 100%, 1 bip 40%. Esse quadricóptero aqui, iniciantes talvez não gostem muito dele, porque o leme dele tem uma rotação muito rápida e ele é um pouquinho difícil de controlar no início, tá?
Para quem já sabe pilotar um pouquinho, ele é muito legal, porque você começa a dominar melhor o quadricóptero, digamos assim, né? Mas se você ainda não sabe pilotar, talvez você ache um pouco difícil no início. Então você tem que dar os comandos bem levemente. Não adianta se empolgar aqui que você vai jogar o quadricóptero contra a parede ou contra uma árvore na hora. Tá, pessoal? Esse aqui tem que dar comandos bem de leve, esse quadricóptero aqui. Existe um detalhe importante que é o seguinte: esse controle desse quadricóptero aqui tem algumas funções um pouco escondidas. A primeira delas é a função de flip. Não tem um botão de flip na parte de cima desse quadricóptero. O botão de flip é o próprio stick do lado direito. Se você pressionar ele para baixo, dessa forma aqui, você ouve um bip e o movimento seguinte que você fizer vai dar o flip. Então o flip é apenas, para dar um flip basta você pressionar este botão para baixo. Desta forma, ouve o bip e aí você dá um movimento na direção que você quer fazer o flip. E no lado esquerdo, nós também temos funções. Tá? Se você apertar uma vez para baixo, você liga a função de auto-retorno. O que é essa função? Ela só funciona correto, mais ou menos correto, se você estiver voando no modo headless, mas eu não recomendo muito o uso. Teoricamente ela faria o quadricóptero voltar na sua direção, mas não confiem muito nisso aqui não, tá, pessoal? É meio perigoso isso aqui, pode até acabar perdendo o quadricóptero. Agora o interessante é o seguinte: existe o modo headless nesse quadricóptero, que é uma forma diferente de pilotar, eu já vou mostrar para vocês aqui no vídeo. No modo headless, o quadricóptero trava a posição inicial. Quando você liga o quadricóptero, ele marca qual direção é a frente, qual é a parte de trás, qual é a direita, qual é a esquerda, e todos os movimentos que você der no controle vão ser relativos àquela posição inicial. Então, se você estiver no modo headless, sempre que você puxar o controle para frente, ele vai naquela direção que estava quando você ligou. Se puxar para trás, ele sempre vem na direção que estava quando você ligou, e assim por diante. Para acionar o modo headless, tá, você faz o seguinte: pressiona uma vez esse aqui para entrar no modo de retorno e rapidamente pressiona o manche da direita, o stick da direita, para cima ou para baixo. Pressionando aqui mais uma vez, sai do modo headless. Então, para entrar no modo headless, um toque aqui e um movimento para frente ou para trás rapidamente aqui. A partir desse momento ele está no modo headless. Mais uma informação importante para passar para vocês sobre o quadricóptero H8 Mini, tá, pessoal? É como fazer a calibração dele. Para fazer ela é bem simples. Você liga o quadricóptero, liga o controle, né, verifica se os dois estão conectados, ou seja, blindados, e aí você vai puxar os dois direcionais, as duas varinhas aqui do controle, os dois sticks, tá, para baixo e para a direita. Vocês vão ver que pisca os LEDs do quadricóptero e ele faz a calibração. Então basta pegar os dois sticks e puxar para baixo e para a direita. Para resetar o modo headless, ou seja, na verdade recalibrar o modo headless, basta você puxar os dois sticks para baixo e para a esquerda. Vejam que piscam os LEDs do quadricóptero e agora ele mudou a orientação do modo headless, tá, pessoal? Então, os dois sticks para baixo, para trás ou para baixo e para a direita faz a calibração do quadricóptero, e os dois para a esquerda e para baixo muda a orientação do modo headless, certo, pessoal? Sobre o transmissor, era isso que eu queria mostrar para vocês, tá, pessoal? Agora eu vou mostrar para vocês alguns pequenos vídeos com amostras de voo e depois vou comentar sobre as características de voo dele, certo, pessoal? Então vamos lá.
Veja a rotação dele em 100%. Bom, pessoal, é isso aqui que eu queria mostrar hoje para vocês. O quadricóptero Eachine H8 Mini é um quadricóptero pequeno, muito divertido, muito desafiador de você aprender a pilotar, tá? Se você já sabe pilotar um pouquinho de quadricóptero, você vai achar muito legal. Talvez, se você for iniciante, ache um pouco difícil, mas é muito interessante, principalmente para voo externo, tá? Muito rápido. Então é um negócio legal de você aprender e você acaba melhorando as suas habilidades.